Olá, bem-vindos e bem-vindas, professores, professoras, coordenadores e coordenadoras pedagógicas, diretores e diretoras, equipe técnica da Secretaria Municipal de Educação de Suzano. Nós estamos aqui com esse vídeo para falarmos um pouco sobre os CARDs referentes ao módulo 2 do Programa Melhoria da Educação, que é um programa em parceria com a Fundação Itaú Social, Instituto Avisalá e Secretaria Municipal de Educação de Suzano. Tem o tema, o fortalecimento de vínculos entre famílias, crianças e escolas, apoio às parcerias durante o distanciamento social. Bem, vamos fazer uma consideração inicial, que o projeto, o Programa Melhoria da Educação, fala da integração entre objetivos da aprendizagem da educação infantil e primeiro ano das séries iniciais do fundamental em relação à linguagem oral e escrita. Porém, nós não queremos que as crianças, não temos a pretensão de que as crianças sejam alfabetizadas nessa fase, com 4, 5, 6 anos, não é nada disso. São apenas propostas interessantes que instigam as crianças, que as colocam numa situação em contato com aproximação da cultura escrita. Tá bem? Então, esse programa aconteceu e, como teve o período do isolamento social, os CARDs foi um desdobramento deste trabalho. E vocês já receberam, então, os CARDs do módulo 1, e agora falaremos aqui sobre os CARDs do módulo 2. O objetivo geral das ações com os CARDs, fortalecimento de vínculos entre famílias, crianças e escolas. Os objetivos específicos, ampliar o olhar das famílias sobre o potencial das crianças de 4, 5 e 6 anos para interagir com objetos socioculturais, como as cantigas, as histórias, as escritas que povoam seu cotidiano. Tornar acessíveis sugestões de atividades lúdicas e significativas para serem feitas em casa e, posteriormente, nas escolas. Estimular a troca por meio de perguntas e sugestões entre professores e famílias. Antes, porém, de entrarmos no conteúdo dos CARDs, nós gostaríamos de falar um pouco sobre os encaminhamentos que as escolas fizeram e o engajamento das famílias com relação à primeira leva dos CARDs. Eu quero dar parabéns aqui, em nome do Instituto Avisalá, em nome da Fundação Itaú Social e até mesmo da Secretaria, para o trabalho tão bacana que tem sido realizado, o engajamento que as escolas tiveram, os desdobramentos das nossas propostas e o retorno que as famílias levaram para as escolas e vocês socializaram conosco. Então, aqui nós vamos apresentar apenas alguns, claro, não dá para mostrar de todo mundo o retorno que todas as escolas nos deram, mas vale a pena a gente olhar um pouquinho para o que veio de material. Então, nesse primeiro slide, nós recebemos um vídeo da escola Oscar de Almeida Redondo, que fez, esse vídeo para mostrar para as famílias como seria encaminhado o trabalho, dando orientações, como elas poderiam encaminhar as atividades realizadas pelas crianças, muito bacana. Depois aqui, na Isaías Gama Martinelli, temos a imagem, com as fotos do Guilherme, recém-nascido, o significado do nome dele, e depois o texto contando a sua história. Temos uma foto, e também, na segunda imagem, é um vídeo da escola Chácara Duchen, e são as crianças brincando com o bingo de nomes. Muito legal. Nesse primeiro ele mostra a cartela, com os nomes e onde ele foi assinalando, e a segunda imagem é essa menina brincando com a avó e a mãe, que vai sorteando, e elas vão brincando de bingo de nomes. Depois, na escola Augustinha Rafaela, nós temos aqui o autorretrato, história do nome, da Ana Júlia, do primeiro B, e da Laura Cristina, também da mesma série. Na escola Amália Maria de Jesus, eles utilizaram o Padlet para poder fazer a socialização, e olha que interessante aqui, devolutivas da família do G5B,
da professora Mayra, e do G5D, da professora Mary Jane. E é muito legal, porque uma imagem mostra a criança com o espelho para fazer seu autorretrato, como a proposta sugeria, e no segundo, ele está usando o card impresso sobre o autorretrato. Ao lado, nós temos imagens que foram retiradas do vídeo da escola professora Célia Pereira de Lima, com o significado do nome da Sofia, e o desenho do autorretrato dela. Então, parabéns às escolas, parabéns a todas as pessoas envolvidas, a gente sabe que precisa de muito planejamento, estrutura, para que tudo isso realmente aconteça. Agradecemos muito pela parceria. Como eu disse, são 12 cards, né? Disse isso, acho que na live do primeiro encontro, 12 cards duplos, vão para as famílias e para os profissionais das escolas, e que abordam 3 temas. 4 cards duplos falando de identidades e nomes próprios. Agora nós focaremos em 4 cards duplos sobre ler, brincar e escrever, e, posteriormente, 4 cards duplos sobre apropriações literárias. Nesses 4 cards duplos, referentes ao módulo 2, brincar, ler e escrever, nós temos a primeira proposta, que é brincadeiras tradicionais, o valor de identidade e pertencimento. Então, as crianças vão falar sobre as brincadeiras que as famílias conhecem, né, e vão ser ensinadas às crianças. Depois, pesquisando brincadeiras, elas vão entrar em contato com outras pessoas da família, por telefone, por troca de mensagem, para pesquisar e aprender brincadeiras novas. Brincar e ler, elas vão brincar com uma cantiga, né, vão fazer uma brincadeira cantada, e depois vão ler a letra da cantiga. Tanto o adulto pode fazer a leitura, quanto a criança. E, por último, uma leitura de quadrinhas, onde a criança receberá tarjetas com versos da quadrinha e vai tentar ordená-las, fazendo reflexões sobre o sistema de escrita. Então, vamos lá para a apresentação dos 8 cards, ler, brincar e escrever. Então, a gente começa com o card número 5. Deixa eu aumentar bastante, vocês lembram, né, como é que foi na apresentação, na primeira live que a gente teve. Primeiro, brincadeiras tradicionais. Esse é o card que vai para a família, né? O brincar é a principal atividade da criança pequena, sabemos que, a depender do contexto e da região em que vive, é possível que ela já conheça algumas cantigas para brincar e jogar com os amigos. Mas que tal ensinar outras? Foi isso que as crianças de uma escola municipal de Suzano fizeram, resgataram algumas brincadeiras cantadas tradicionais e se divertiram com elas. Assista ao vídeo para ver como foi. Então, aqui a pessoa vai clicar em cima do vídeo, já a gente vai assistir, e que mostra 2 cantigas, né? Como os vídeos são muito curtinhos, de 2 minutos, nós selecionamos a casinha da vovó, a casinha da vovó, cercadinha de cipó, o café tá demorando, com certeza não tem pó, e o macaco foi à feira. O macaco foi à feira, não sabia o que comprar, comprou uma cadeira, né? É essa música. Então, com a cantiga A Casinha da Vovó, você pode cantar e propor que brinque, imitando a voz de um personagem, um animal, por exemplo. Cantar como se fosse um lobo ou uma formiga. Então, no vídeo mostra, né, a formiga com uma voz bem fininha, e o lobo feroz. Então, eles vão fazendo vozes diferentes. Se não tiver muitas pessoas em casa para brincar, não conseguir formar uma roda, propõe um movimento espontâneo, né, da cantiga, acompanhada dos gestos das crianças. Já com a Palenda Macaco foi à feira, a proposta é brincar com as mãos. Forme uma dupla enquanto canta, bata uma palma e, em seguida, na mão de algum familiar. No final, ao cantar Doli, Dolá, pule abrindo e fechando as pernas. Se a música parar e alguém estiver de pernas abertas, vai ter de rebolar. E aí, sempre tem fica a dica, né, que é uma outra sugestão: resgate na sua memória alguma brincadeira que você gostava de infância e propõe à criança. Uma outra, né, além da que ela pesquisou.
além dessa primeira que você ensinou. Então, vamos lá, vamos ver o vídeo. Só um instantinho, a gente clica em cima da imagem, e aí o vídeo é aberto. Card 5. Nós vamos cantar a música da casinha da vovó como se a gente fosse formiguinhas, bem pequenininhas. Casinha da vovó, secadinha de cipó. O café tá demorando, com certeza não tem pó. Quem bebeu, sai fora do Brasil. Quem sabe fazer voz de lobisomem? Quem sabe? Como que é a voz de lobisomem? A vovó, cercadinha de cipó. O café tá demorando. Com certeza não tem pó. Eu saio fora do Brasil. Comprou uma cadeira pra comadre se sentar. A comadre se sentou, a cadeira esborrachou. Coitada da comadre, foi parar no corredor. Doli, 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 dolá. Quem ficar de perna aberta vai ter que rebolar. Esse é o nosso primeiro card, né? O primeiro do módulo 2, na verdade, o card 5, que é encaminhado para as famílias, que mostra um pouco como é que acontece essa brincadeira. Então, após ensinar, o macaco foi à feira, e a outra, você pode ensinar, é a proposta para a família, né? Para alguém da família, uma brincadeira que você fazia na infância. E aqui temos o card que os professores e coordenadores também receberão para o trabalho de apoio às famílias. Então, sempre, por isso os cards são duplos, né? O mesmo card, só que agora com um olhar para a equipe pedagógica, com algumas observações. Então, vamos lá. As famílias receberam a sugestão de brincar com as crianças com algumas brincadeiras tais como a casinha da vovó e macaco foi à feira. Assista ao vídeo e veja os pequenos cantando. O card foi acompanhado com a letra das cantigas. Então, a casinha da vovó, macaco foi à feira, e ao desenvolver essa proposta, podem surgir dúvidas por parte das famílias. Por exemplo, por que resgatar as brincadeiras tradicionais é importante? Então, aqui vai falando que as brincadeiras fazem parte da cultura, que isso vai fazer com que a criança tenha um sentimento de pertencimento, é uma tradição, né, que é passada de geração para geração, e isso implica preservar uma parte importante da cultura familiar e também do lugar, né, do lugar onde ela vive. Podemos trocar as brincadeiras? Pode ser uma pergunta que as famílias nos façam, e aí a resposta é: as brincadeiras propostas no CAD são apenas sugestões, as famílias podem escolher outras de acordo com as suas preferências e também as da criança. O objetivo aqui é ampliar o repertório cultural, aprendendo brincadeiras novas, tá? E garantindo esse momento de proximidade da criança com os familiares dentro de casa, um momento agradável, gostoso. É importante dar autonomia para a criança decidir do que quer brincar. Por isso, ouvir seus desejos, o que gosta de fazer, é uma forma de valorizar seu percurso e suas vontades. E levar em consideração, né, as propostas que as crianças nos fazem muitas vezes. É isso que a gente
mostra aqui que a gente deve conversar com as famílias. E para saber mais, temos aqui um link que, se vocês passarem o mouse em cima, ó, clicarem em cima, ele já vai abrir diretamente para esse texto, que é um texto da revista Avisa Lá, que se chama Um Projeto Aliado ao Brincar, que é para aprofundar sempre um pouquinho mais o assunto abordado no card, né? Muito bem. Então, agora vamos ao card 6. No card 6, vou aumentar o tamanho, isso. Pesquisando brincadeiras. Então, no primeiro card foi ensinada uma brincadeira, 2 brincadeiras propostas e uma terceira, sugerida ainda para as famílias, uma terceira que elas brincavam na infância, as pessoas da família. E aqui é pesquisando brincadeiras. Vamos ver. Convide sua criança para pesquisar junto aos familiares quais brincadeiras gostavam na infância. Vale um telefonema, uma troca de mensagens com aqueles que não moram na casa. Então, agora é legal fazer essa proposta com alguém que está longe, né? Pode fazer uma ligação por vídeo, pode fazer um telefonema, tá? Mandar uma troca de WhatsApp, né? De mensagens por WhatsApp. Veja como as crianças de uma escola municipal de Suzano fizeram, assista ao vídeo em que elas conversam com as merendeiras Elaine, Val e Ivani. Depois, conte para a criança qual era a sua brincadeira preferida. Depois, incentive que ela faça uma conversa com outra pessoa, preparem juntas quais perguntas serão feitas. Essa é uma orientação importante para as famílias, né? Que é como é que que coisas você vai perguntar? Do que você brincava, com quem você brincava, como é que funciona a brincadeira, tem alguma regra, né? Tem alguma música? E, de preferência, que se abra espaço para que a criança possa dizer que perguntas ela gostaria de fazer, e o adulto, o parceiro, só vai apoiando, né, no seu levantamento. Se necessário, você pode ajudá-la dando algumas sugestões. Olha lá, quais brincadeiras você mais gostava, com quem brincava, precisa de muita gente para brincar? Como se brinca? Porque no momento de isolamento, né, nem sempre tem uma família muito numerosa dentro de casa. Então, às vezes, tem criança que vive com mais um adulto e uma criança, então precisa pensar nisso. Por isso que essa brincadeira precisa de muita gente. Tem alguma que precisa de poucas pessoas que você pode nos ensinar, né? Pode ser uma boa pergunta. Se a brincadeira compartilhada com a criança não for possível de ser feita dentro de casa, neste período de isolamento social, ela pode explicar essa condição para a pessoa entrevistada e perguntar se tem alguma outra. E se em sua casa tiver 5 pessoas ou mais, pode propor a brincadeira passo a passo 3 vezes, realizada pelas merendeiras que aparecem no vídeo. E ainda tem uma dica: que tal propor a criança ligar para mais de um familiar e fazer uma semana de brincadeiras antigas? Olha que legal. Elas vão descobrindo que, para saber mais sobre um assunto, eu posso pesquisar nos livros, na internet, mas eu também posso entrevistar pessoas, né? E, nesse caso, eles vão descobrir outras novas brincadeiras. Vamos assistir ao vídeo 2, do card 6, né? Então, quer dizer que essas brincadeiras que elas ensinaram para vocês eram brincadeiras que elas brincavam quando elas eram pequenas? Sim. Ai, gente, isso é muito legal, né? A gente poder aprender brincadeiras com outras pessoas. Será que alguma delas pode brincar com a gente hoje de novo? Para a gente lembrar dessa brincadeira e brincar junto? Tá bom, Carla, pra gente dançar e cantar? Ensinar a cantiga? Vamos lá, então. Vamos lá, então. Se não for os da frente, vai ser os de trás.
Isso mesmo. Então, esse vídeo é bastante inspirador e mostra como foi importante, né, as merendeiras dessa escola participarem dessa pesquisa das crianças, o quanto elas se envolveram, o quanto as crianças curtiram esse momento com elas, no qual elas contaram e ensinaram e brincaram junto com as crianças. Isso também pode ser proposto na escola quando retomarem as aulas, quando isso acontecer, e em casa, nesse momento, com as pessoas que estão mais próximas, né? Vejamos o card, então, 6, que é voltado para os professores, coordenadores e diretores. Pesquisando brincadeiras, uma das formas de ter acesso às brincadeiras antigas, né, fazendo uma entrevista, é isso que está explicando aqui, conversando com as pessoas da família. Uma turma da escola municipal fez isso, perguntou para as merendeiras, assista ao vídeo, e depois as perguntas que podem surgir. Por que entrevistar um parente mais velho? As formas de ter acesso às brincadeiras antigas, tradicionais, são diversas. Há muitas pesquisas publicadas em livros e sites, porém, o propósito é que as crianças saibam que podem consultar uma pessoa mais velha e conversar sobre as brincadeiras da sua infância, que essa é uma fonte legítima e segura para se conseguir isso, além de ser um momento gostoso, significativo com a família. Outra pergunta que pode surgir dos familiares é: a minha criança não sabe o que precisa perguntar ou conversar com a pessoa entrevistada, o que eu faço? É importante que antes de ligar para a pessoa escolhida, os familiares conversem com a criança de modo a planejarem o que vão perguntar e retomar o propósito da conversa. Então, a gente vai ligar mesmo para saber o quê, para fazer o quê, né? A gente quer pedir que ela nos ensine uma brincadeira nova e saber com quem ela brincava, etc. Então, é importante retomar isso, já que a ideia é poder brincar com aquilo que for ensinado, né? A conversa pode ser incrementada com outras informações, como já dissemos anteriormente. E depois as dicas. Estimule que a criança ligue para mais de um familiar, tendo assim contato com diversas brincadeiras tradicionais, e peça um registro fotográfico ou desenho da brincadeira que a criança aprendeu para compartilhar em uma rede social da família, da turma ou da escola, ou ainda levar para os colegas na volta às aulas. E temos o Para Saber Mais, de novo aqui, ó, o Brincar e o Professor de Educação Infantil, passando o mouse ou clicando em cima deste link, vai abrir o texto para aprofundamento e estudo. Muito bem, agora o card 7 vai falar sobre brincar e ler. Como nós dissemos lá no início do nosso vídeo, e também na live que foi feita para a leva de cards número 1, nós temos aqui situações variadas, né, nas quais as crianças se colocam por meio da linguagem oral, ouvem os colegas, acompanham situações de leitura pelo professor, elas próprias realizam momentos de leitura, momentos em que elas possam socializar esses seus conhecimentos com os colegas, né, trabalhando em dupla, como vocês vão ver nos vídeos. Então, agora aqui a proposta é brincar e ler. Olha que legal. Materiais, né, necessários. A escrita das letras das cantigas que acompanham as brincadeiras em uma folha de sulfite ou cartolina. Isso é o que vai ser solicitado para a família. Então, a música é Bate o Monjolo, aquela bate o monjolo no pilão, pega a mandioca para fazer farinha, onde foi para meu tostão, que passou para a vizinha. E a outra música é Serra, Serra, Serrador, serra o papo do vovô. Quantas tábuas já serrou? 1, 2, 3. E as versões são variadas, porque são cantigas que vão passando de uma geração para outra, as pessoas vão mudando uma palavra aqui, outra lá, mas o importante é brincar, poder escrever o adulto, né, escrever, de preferência até na frente da criança, e que ela possa ler para a criança e pedir que a criança leia também. Então, vamos lá. Que tal mais brincadeira, só que agora com o desafio de que a criança tente ler o que está escrito? Veja no vídeo como fizeram as crianças de uma escola municipal de Suzano. Aí, olha só,
Ao invés de, a gente faz essa do serra, serra, serrador, com bebezinhos, né, a gente coloca o bebê no colo e brinca, vai jogando a criança para trás, assim, com o corpinho segurando nas mãos dela. Como aqui já são crianças maiores, a proposta é que eles juntem os pés e as mãos e vão puxando a mão do outro, jogando o corpo, seu próprio corpo para trás, né, fazendo esse movimento de, como se estivessem serrando, como se os braços fossem o serrote, né, serrando a madeira. Então, é uma brincadeira comum, olha lá, já foi o que eu expliquei, e aí tem como, ensina como fazer, o bate-o-monjolo também vai aparecer no vídeo, e a gente explica um pouquinho. E aí diz o seguinte, depois de brincar, peça para a criança ler em voz alta as cantigas, e acompanhe o que está lendo com o dedo indicador. Para quê? Para ajustar aquilo que ela sabe de cor, né, a música que ela aprendeu brincando, ali, então ela vai cantando serra, serra, serrador, ela já sabe. O texto está todo escrito em versos, né, e aí a criança vai acompanhando, serra, serra, serrador, muda de linha, serra o papo do vovô, quantas tábuas serrou, e assim vai. E ela vai ajustando o oral com o texto escrito, que é o que é o desafio dela neste momento, né. Proponha outras brincadeiras, nas dicas, temos a número 1, que é, escreva as cantigas com letra de forma maiúscula para facilitar a leitura da criança, pois fica mais fácil saber onde começa e termina cada letra. E proponha outras brincadeiras que conhece ou resgate conhecidas pela sua criança e proponha que ela dite para você escrever a cantiga no papel. Em seguida, é só brincar com ela. Para uma criança em processo de alfabetização, é muito importante acompanhar o adulto escrevendo, sem dúvida, né? Ainda mais, por isso que a gente faz na escola, vocês sabem disso, as situações em que a criança dita o texto para os professores, para as professoras, ou escrevem juntos um comunicado, um bilhete, né? Então a criança visualiza, acompanha esse momento da escrita. E é isso que a gente propõe aqui numa situação como essa. Então, a principal é poder ler o que está escrito e também escrever, né, numa outra cantiga que queiram ensinar, tá bem? Isso aqui vai para as famílias. Vamos ver, então, o CAD que foi produzido para apoiar a escola, os profissionais da escola, né? Então, de novo, temos aqui as músicas, o bate-o-monjolo e serra, serra, serrador. A proposta enviada às famílias faz um convite para as crianças brincarem e também lerem as cantigas que acompanham a brincadeira. Assista ao vídeo e, ao desenvolverem a proposta, as famílias podem apresentar algumas dúvidas. Porque, além de brincar, a criança também precisa ler as cantigas. Porque a gente, ao entrar em contato com o texto escrito, que a criança usa para brincar, é uma maneira significativa de atribuir sentido ao que está escrito. A criança que ainda não sabe ler convencionalmente compreende que naquele conjunto de palavras está escrito que ela canta e pode começar a fazer as relações entre o falado e o escrito. Ler com o dedo, ir acompanhando o texto conforme canta e fazer o ajuste para que não sobre ou falte texto, promove uma reflexão apurada do sistema de escrita. Se a minha criança não conseguir apontar, relacionar a parte escrita com o que está cantando, o que eu faço? Faço ela começar de novo, né? Ela tem que repetir até fazer corretamente, e aí a gente escreve aqui no CAD, é necessário passar confiança para a criança, de modo que se sinta capaz de fazer a proposta. A cobrança de ler convencionalmente não pode ocorrer, não precisa deixar a criança tensa, né? A família não deve fazer isso. Será preciso estimular a criança a ler tentando fazer os ajustes e dizer a ela que não tem problema fazer várias tentativas, porque nessas situações poderá pensar muito sobre a escrita e seu funcionamento, né? A família também pode, olha, eu vou ajudar você, vou ler esse primeiro verso, né, mostrar onde está escrito, e depois pedir que a criança também o faça. Podemos brincar com outras brincadeiras cantadas? As brincadeiras propostas no CAD são apenas sugestões. As famílias podem escolher outras de acordo com suas preferências. O importante é garantir o contato com o texto da cantiga que usa para brincar. Para a família que se sentir confortável, peça para gravar a criança lendo o texto e compartilhar com a escola. Se der certo, dessa vez as crianças vão mandar um vídeo fazendo a leitura
da cantiga da brincadeira, né? E, de novo, para saber mais, ó, o papel do jogo na educação das crianças. Tudo bem? Nosso último card, o card 8, é leitura de quadrinhas. É bem bacana esse desafio proposto. E para as famílias, a gente pede, então, quais são os materiais utilizados? Tiras de papel, todas do mesmo tamanho, e elas vão escrever um verso em cada tira, tá vendo? Ó, lá em cima do piano tinha um copo de veneno, quem bebeu morreu, o azar foi seu. E o outro é, eu sou pequenininha, do tamanho de um botão, carrego papai no bolso e mamãe no coração. Outro, lá de trás daquele morro, passa boi, passa boiada, só não passa o São Francisco com a calça remendada. Aí vai falar um pouco de que as cantigas fazem parte da nossa cultura, né, que elas são curtas e fáceis de serem memorizadas, que as crianças vão recitar, cantar em diferentes contextos, elas fazem essa utilização das quadrinhas para escolher quem começa um jogo, para pular corda, etc. E aí, eles vão assistir ao vídeo, né, e diz assim, escolha uma quadrinha, escreva cada verso em uma tira de papel, misture essas tiras e peça para que a criança coloque em ordem. Essa é a brincadeira, esse é o desafio. Mas para isso ela precisa saber de cor a quadrinha, que é o que está explicado aqui. E ler e decidir o que vem primeiro fará com que ela pense sobre a escrita. Então, puxa vida, dessas 4 tiras embaralhadas, né? Como é que começa lá em cima do piano, lá em cima? Tem algum jeito, será, que ela usa para poder descobrir essa parte do texto, né? Tinha, o outro verso vai começar, tinha um copo de veneno. E aí a criança vai poder refletir sobre o sistema de escrita para fazer as suas escolhas. E, ao pegar uma tira da quadrinha, pergunte o que fez escolher essa parte. Caso ela tenha errado, leia o que está escrito na tira que ela pegou e separe, pedindo que busque outro verso. É importante ter um clima descontraído, sem dizer que errou ou que não sabe, uma vez que ela ainda está aprendendo a ler. Depois as dicas. Tá bem? E o card que vai para a equipe da escola é esse, leitura, também tem tem as quadrinhas aqui no início, né? E, por fim, as questões que podem surgir das famílias com orientações para vocês. Por que propor a atividade de ordenar a quadrinha para uma criança que ainda não lê convencionalmente? Para que fazer isso? Então, aqui temos a resposta, né? Ela pode, mesmo sem saber ler convencionalmente, tentar, desde que sejam garantidas algumas condições para fazer essa atividade. A principal delas é que ela saiba de memória essa cantiga, para fazer esses ajustes. Não é esperado que ela fique lendo palavra por palavra, nem decifrando letras, mas é que ela pense um pouco no início ali de cada verso e fazendo relações com nomes dos colegas, nomes que ela já conhece, o próprio nome, né? E se a minha criança não conseguir ordenar a quadrinha, caso a criança, está escrito aqui, caso a criança escolha um verso que não esteja na ordem adequada, peça para justificar a sua escolha. Entender o que a criança pensa é um caminho para a gente poder ajudá-la. Os familiares podem também informar que o verso escolhido não é o correto e ler para a criança o que está escrito. Olha, esse que você escolheu não está escrito lá em cima do piano, está escrito outra coisa, né? Então, ler para ela para dizer, não é este, qual será, então? Vamos escolher outro. Encorajá-la a buscar uma solução para suas dúvidas também é uma aprendizagem. Então, pensa um pouco, ó, lá em cima do piano começa com o nome da Larissa. Você sabe como é o nome da Larissa? Você lembra como é que começa a sua amiga lá da escola? Então, por isso que até, de repente, é legal mandar uma lista de nomes para casa, né? Dos nomes dos amigos da turma, de repente isso pode ajudar a apoiar nesse momento de discussão. Podemos propor outras quadrinhas? Claro, as crianças podem, a gente sugeriu algumas, mas podem ter outras até para ampliar esse repertório. Se você fez alguma proposta com quadrinhas antes da pandemia, lá na sala de aula, ou mesmo nesse período de isolamento, retome algumas que foram trabalhadas e indique para as famílias, né? Olha, nós trabalhamos com essa. Que tal vocês usarem para poder fazer a leitura dos versos, né?
dos versinhos que estão embaralhados. E depois, aqui, um texto do Para Saber Mais. Bem, eu espero que vocês tenham gostado deste nosso momento de conversa, que ele tenha sido, que ele incentive, né, a vocês continuarem esse trabalho com os cards, que as crianças possam aprender mais sobre as brincadeiras, possam brincar gostosamente com seus parentes em casa, neste momento que a gente tem precisado tanto, momentos de aproximação com as pessoas de casa e com a escola, e que também aprendam de uma forma significativa, com sentido, um pouco mais sobre a leitura e a escrita. Bom trabalho, e a gente aguarda, então, as devolutivas, que com certeza vocês receberão. Muito obrigada. E até a próxima, quando falaremos dos cards